Oi, aqui é o Marcos da WebGeo Topografia. Eu deixei no site alguns arquivos para as pessoas testarem, né, e ver como é que funciona a nuvem de ponto, ortofotografia e todo o material que a gente pode fornecer, né, para estudo aqui. Então eu escolhi aqui um ponto turístico aqui de Itajaí, um levantamento, né, para amostra, né, onde é a Pedra do Bico do Papagaio. Até fiz aqui um panorama do local aqui, né? Um local bem bonito, aqui em Itajaí. Aqui, ó. Esse aqui é um panorama 360, onde foi feito só colocado o drone ali, foi tirado várias fotos e montado uma imagem que já tem um levantamento antigo, mas é interessante para ver todo o trabalho que dá para fazer, né? Aqui tem as partes, o pessoal sai de parapente aqui e tudo. É um lugar bem bonito, né? Deixa eu ver aqui embaixo. E essa é a pedra do bico do papagaio em si, né? Lá pra cima. Então tá, os arquivos eles vão estar disponíveis no OneDrive, né? Eu tenho um link, eu vou deixar no site também logo. Então é para baixar, você vai lá no OneDrive com o link fornecido ali, né? E daí por enquanto até tá só esse serviço aqui. Conforme possível, eu vou deixar mais alguns. Tem 470 MB de arquivos, né? Então eu tenho vários arquivos aqui dentro. Que você baixa esse arquivo, né? Deixa tudo numa pasta só e daí pode ir abrindo, né? Então eu tenho aqui imagem, ortofotografia, né? Os arquivos do Recap, que é um arquivo da abre nuvem de ponto no Civil ou no AutoCAD, né? O arquivo LAS, na extensão, que é a nuvem de ponto em si, o resultado da fotogrametria. Eu tenho aqui eu joguei ele para o QGIS também, né? Fez a curva de nível, eu fiz no QGIS. Dá para fazer no Civil ou, né, em outros programas, mas também dá para usar no QGIS. Você pode fazer um mapa de declividade, pode fazer um monte de coisas com esse material, né? O KMZ, que daí abre no Google Earth, né, com alta qualidade. Esse aqui é o arquivo mundo da ortofotografia, né? Aqui tem as coordenadas dessa ortofoto, né? Da imagem que foi georretificada, ortorretificada, né? Desculpa. E dois arquivos CAD, os arquivos de suporte do Civil, né? E o arquivo de suporte do QGIS. Baixando todos esses arquivos, né? Daí você vai lá e deixa numa pasta, né? E daí pode já estar trabalhando com o arquivo que eu tenho aqui primeiro. Eu vou abrir direto aqui quando você precisa de um levantamento, onde você precisa das medidas em duas dimensões, você usa o GeoTIFF. Se já precisa em três dimensões, precisa com as alturas também, você usa a nuvem de pontos. No caso aqui, eu vou abrir o GeoTIFF. Ele é um arquivo meio grande, né? E essa aqui é uma imagem que ela está ortorretificada e ela está georreferenciada. Então aqui, né, pode ver que a gente vai ampliando e consegue uma ótima precisão, porque foi um voo baixo, né, com muitas fotos, consegue uma ótima precisão no detalhamento aqui, né, meio fio, boca de lobo, você consegue detalhar tudo isso aqui. Então quando você trabalha junto com a topografia tradicional, né, você consegue um nível de detalhe muito, muito bom, né? Você consegue as coordenadas dos pontos, né? Então consegue um detalhamento muito bom. Então às vezes o que acontece muitas vezes numa matrícula, alguma coisa assim, é que às vezes na matrícula você tem um ponto aqui, e um ponto no início, e um ponto no final, só que às vezes você perde esses ângulos que os muros vão fazendo, as cercas, né? Então você vai fazer um projeto com mais precisão de tudo aquilo que você está vendo, né? Aqui você pode fazer um mapa, né, de contagem das árvores, de uso do solo, né? Colocando aqui poste, tudo, né? Quanto mais próximo do chão e coordenada, melhor, né? Então no caso aqui, você vai pegar um poste, em vez de pegar aqui em cima, você
você põe embaixo, né? Sempre a coordenada embaixo. Né, ó, aqui era a parte do poste, né? Ele aqui como fez a montagem, né? Então ele como estava em cima, se eu quisesse botar esse poste bem, se fosse o foco esse ponto, né? Eu teria que fazer um voo bem mais alto para colocar o poste aqui mesmo, né? Então como o foco é o solo, né? Então a gente faz os cálculos do voo para o solo, né? Até aqui tem um negócio interessante que alguém foi lá e conseguiu colocar umas duas lajotas aqui em cima da pedra do bico do papagaio, né? Não sei para quê, mas tudo bem. Então você consegue assim, ó, tirar medidas, ângulos, é tudo de áreas complexas, né? Que você precisar e aqui com alta precisão, né? Uma ortofoto dessa aqui, ela tá com menos de 1 centímetro de precisão por pixel. Aí o que é o ortofoto por pixel? Por exemplo, no Google você tem uns 30 centímetros de precisão por pixel. Você consegue trabalhar com 3 centímetros de precisão por pixel. Depende do tipo do terreno, né? Então o por pixel é o seguinte, eu vou ampliando, 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 né? Ó. Então quando eu ver aqui um quadradinho desse aqui, 1 pixel, né? Esse aqui ele está com menos de 1 centímetro. Então até eu vou abrir outro aqui na. Eu posso jogar isso ali para o CAD, né? E medir no CAD também, né? Como auxílio. E também outro arquivo de saída é o KMZ, que você pode abrir no Google Earth. Então, como está georreferenciado, então todos os pontos, todas as coordenadas ali está com excelente precisão. Esse aqui seria o Google Earth sem né, o do Google mesmo, né? E esse aqui é o nosso levantamento com drone que dá para fazer. Até esse levantamento aqui, ele foi feito, o georreferenciamento ele não foi feito com o RTK. Então o que acontece? Ele foi feito só com o drone, né? E foi feito e pegou alguns pontos com estação total. Então o que acontece? Ele tem um deslocamento. Assim, a precisão dele da georreferenciamento desse trabalho aqui, ele não está assim, ele está centimétrica nas distâncias, né? Mas ele está deslocado. Assim, daí no caso, se eu tivesse ter feito esse levantamento aqui para um serviço para entrega, né? Eu teria que ter posto um RTK ou georreferenciado vários alvos e ter feito o levantamento, o processamento todo a partir dele. Mas mesmo assim, eu consigo ter a precisão, né, e a escala, tudo do trabalho. Ele só aparece deslocado porque os pontos de georreferenciamento que eu coloquei, eu fiz com a estação total e depois fiz o georreferenciamento dele aproximado, né? Mas a gente trabalha esse aqui é um de amostra, né? Eu faço todos os trabalhos que a gente entrega para os clientes, aí eu vou com a precisão centimétrica, tudo certinho, de como tem que ser feito, né? Aqui, ó, então o que acontece? Eu consigo tirar medidas, né? Esse é o Google Earth, mas eu posso fazer no CAD ou qualquer outro programa, GIS, né? Eu vou ensinar ali a colocar essa imagem no GIS, né? Então eu posso estar calculando aqui uma linha aqui, por exemplo, né, uma distância qualquer que seja, né, da rua. Ó, comprimento do mapa 8,91 é que ele está do solo também, ele está, deixa eu botar aqui, ó, é que estava o terreno ligado. Ó, 9 metros e 6, né? 8 metros e 70. Então a gente vai pegando tudo isso aqui. E isso aqui dá para digitalizar, né? Então aqui, ó. Outra coisa que eu estava falando do pixel, né? Aqui eu consigo, por exemplo, medir. Aqui tá, é melhor no programa de GIS. Ó, 14 centímetros, 12 centímetros.
Aqui, ó, 80 centímetros, 80 centímetros, né? Isso é tudo que dá para ser feito aqui com a ortofoto, né? Então, por exemplo, ó, já no Google você já não tem essa qualidade, né? Isso serve para projeto, como eu falei, você pode ver as cercas. Então, algumas partes aqui você não consegue ser obrigado a ir lá em campo e medir mesmo, né? Aqui a ortofoto, ó, o pixel. Esse aqui é menos de 1 centímetro. Cada pixel desse aqui está com menos de 1 centímetro. Então aqui, né, se contar mais ou menos dá uns 12, 13 pixels, né, você está medindo isso aqui. Cadê aqui, ó, o QGIS? Eu coloquei no QGIS, que é um software de GIS, né? Também. Deixa eu só abrir um pouquinho. Aqui o QGIS, ele gerou um modelo digital de elevação, né, e acabou e cria as curvas de nível direto do modelo digital de elevação. O que não é ideal, né? Porque daí, por exemplo, tem árvores, tem um monte de coisas, né? Como está aqui, ó. Aí ele acaba gerando a curva de nível da árvore, acaba saindo um trabalho, né? Muito sujo aqui, né? Sem muita precisão. Então o que a gente faz é fazer uma filtragem de todos esses pontos aqui em campo, pegar alguns pontos aqui por baixo e tudo, e daí a gente faz o casamento do serviço, né? E da topografia para poder fazer uma nuvem de ponto mais adequada aqui, né? Porque que nem aqui saiu seu banco e um monte de coisa aqui que não tem interesse às vezes na medição, né? Apesar que aqui você consegue gerar um volume e tudo, né? E aqui eu tenho a ortofoto. Embaixo, né? Ó, a ortofoto eu estava falando ali dos pixels, né? Vou ver aqui. Olha, nem consegue medir tão pouco aqui. Cadê? Deu. Ó, 1 centímetro mais ou menos, tá vendo? 0,9. É que ali, depois no relatório, né, ele diz a precisão, né, quando a gente faz um serviço desse, ele diz a precisão da ortofoto, porque isso depende muito do tipo do terreno e da altura do voo, né? Quanto mais alto, menos precisão, né? Mas não é todo lugar que dá para voar muito baixo e nem todo lugar eu posso voar muito alto, né? Que a gente tem restrições de voo, né? Então aqui você consegue medir mais ou menos aqui, né? Eu já fiz trabalhos de as-build, né, de uma rua inteira, 1 quilômetro de rua, você pode contar todas as bocas de lobo, né? Praticamente quase você consegue contar quantos paralelepípedos ali você usou, né? Consegue calcular uma área, né, rapidamente para consulta, alguma coisa, consegue fazer mapas interativos que você pode, né, aqui eu estou fazendo grotesco aqui, né, mas só para ter uma ideia da área, né, 51 metros quadrados, né, tá aqui do ladinho aqui, né, então você consegue medir distâncias, ângulos, né, quer saber rapidinho, não, 114 graus, né, então isso é a vantagem, né, como eu digo assim, você vai fazer um projeto, você tem um visual muito bom de tudo, né? Porque às vezes você está trabalhando no campo com um RTK ou uma estação total, você consegue pegar às vezes um ponto aqui, uns 3, 4 pontos. E daí você vai fazer a planta, você usa em linha reta, né? E aqui você tem os pontos que você pegou em estação total, mais o RTK, e ainda consegue ver o que está acontecendo com um vizinho, alguma coisa assim, né? Porque você acaba pegando uma áreazinha a mais no levantamento, né? Tipo, fazer um serviço assim mais detalhado. Já teve áreas de eu fazer 5 quilômetros de rio,
né, e pegar a margem dele com bastante precisão, porque dava de ver certinho a margem do rio de um lado e do outro, né, então tinha vegetação no meio, então eu chegava próximo dos locais, fazia os alvos e os pontos de georreferenciado próximo, né, e daí com o drone eu fazia todo o levantamento das margens dos rios, né, então nos 5 quilômetros ali gerou bastante é, é, como é que se diz, vértices, né, para fazer com bastante precisão. Outra saída aqui, deixa eu ver aqui, tem ortofoto, esse aqui é a ortofoto do estado. Não, tem que atualizar o sistema, acho aqui, peraí. Às vezes a ortofoto Landsat não aparece direto aqui. Essa é uma possibilidade aqui no QGIS, uma delas, né? Você pode trabalhar com um monte de coisas aqui também. Tem a foto do Ogugurt. Outra coisa aqui quando você precisa das alturas, né? Trabalhar com a nuvem de ponto é interessante, né? Para o cálculo de volume e tudo. Tanto que nós até criamos um cálculo de volume da pedra, né? De 182 metros cúbicos. E é o cálculo de superfície também, 289 metros quadrados, né? Então, se você vai fazer, às vezes, um trabalho que precisa de manta, alguma coisa, você consegue calcular o quanto você vai precisar para fazer aquela cobertura do solo, já que ele está irregular, né? E às vezes a área metro quadrado não é a mesma coisa do que a área de superfície, né? Que é interessante. Então, vou abrir aqui a nuvem de pontos. Essa aqui até, como eu falei, é uma nuvem de pontos mais antiga. Estou usando um programa chamado Cloud Compare, né, esse aqui é um software grátis, você pode baixar lá, Cloud Compare, né, tem as versões novas, essa aqui é 2.11 que eu estou usando, e tem algumas versões que é para notebook que não tem placas de vídeo e alguma coisa ali, daí tem que dar uma procurada com a versão que adapta para o teu computador, né, até alguns computadores você precisa ter uma placa de vídeo. Esse aqui tem 5 milhões de pontos só, mas eu tenho trabalho de 200 milhões, 180 milhões, 100 milhões, né? Que daí às vezes precisa uma placa de vídeo melhor para o trabalho. Então esse aqui é o que acontece, né? Eu tinha ali o que seria parecido a ortofoto, né? Aí que extraía as ondas e tudo que atrapalha bastante na ortofotografia, né? Na fotogrametria. E aqui, ó, a gente, por exemplo, eu posso fazer uma medição aqui por cima, tudo, e tem áreas aqui que eu não tenho como tá indo com o aparelho. Até teria, mas, né, às vezes é risco aqui de cair no mar, aqui de escorregar, de um acidente, alguma coisa assim. Então o que acontece? Eu consigo, através dos pontos próximos, né, que a gente põe em ponto de georreferenciado, e ele consegue gerar umas nuvens, né, que você consegue capturar essas coordenadas. Então, como eu falei, aqui como está georreferenciado, aqui o georreferenciamento desse aqui por aproximação, né, não foi feito exatamente com RTK, mas, como eu falei, ele está bem próximo, né. Então, se eu quiser saber, por exemplo, a altura aqui onde está a pedra, então tem esse íconezinho aqui, Pick Point. Aí ele abre uma janelinha, se ele seleciona, né, e digamos aqui, ó, você clica onde quiser. No caso aqui eu deixei transparente, né, a versão, porque eu uso, então ele está 16,70 metros, né, daí tem a coordenada norte, este, né, em cirgas, né, tá tudo em cirgas, e a elevação. Se quiser saber um pouco mais para baixo, 13 metros, então 16, aí lá a base, né, tá com 8, né, aqui, quiser ver mais lá, próximo do nível do mar, 1,20 m, né, as pedras, ó, aqui já, como não tá já referenciado bem certinho, ele até deu um negativo aqui, né, mas é interessante, você pode tirar medidas, alturas, ó, 2 metros e pouquinho, né?
quiser ver como é que tá a pista aqui. Então você consegue fazer um ótimo trabalho aqui, né? Aqui você extrai o certo aqui, você soma os pontos que você pegou, né? Extrai as alturas junto com o teu equipamento de RTK e com aqui também com a nuvem de ponto e também com o auxílio da ortofoto, né? Você tem bastante detalhe mesmo, né? Que áreas. Então aqui é óbvio que algumas coisas, né? Como o drone ele passa fazendo um rastreamento por cima, né? Algumas partes aqui por debaixo aqui ele, né? Ó, ele deixou de pegar. Embora dá para fazer serviço se precisasse mesmo fazer um voo rodando aqui e tudo, daí ele consegue pegar ao entorno, né? Ele consegue pegar mais embaixo. Ali, né? Aqui alguns detalhes, né? Que mesmo vindo por cima ele consegue, né? Quando o ângulo da câmera pega de lado, você consegue pegar alguma coisa, né? Que é bem interessante. Então esses arquivos eles estão disponíveis de graça ali, pode pegar e testar, né? Até isso aqui eu também acabei fazendo um game aqui, eu transformei ele para 3D e daí um personagemzinho vinha, passava aqui, vinha até lá, pulava na água e tudo, também deu para fazer isso aí, né? Que é interessante. E daí eu tenho aqui um tracejamento do raster que eu fiz ali, né? Então arquivo CAD. Né, que você pode fazer um mapa de uso de solo, pode fazer de tudo, né? Precisar contar, demarcar onde estão as coordenadas das árvores, essas coisas, até você consegue ver se a árvore é um coqueiro, o que é assim, né? Tudo você consegue identificar, né? Tipo área verde, área de solo exposto, área construída. Então você consegue determinar aproximadamente o que é. Esse aqui ele abriu no CAD, né? Até o CAD civil. Aqui eu tenho as layers aqui. Então, por exemplo, ligar a ortofoto, né? Para quem tem o TopoCAD, alguns programas assim, né? Aqui eu tenho o TopoCAD, ele importa já a ortofoto já referenciada, porque a ortofoto ele tem esse arquivo mundo aqui. Cadê? Ortofotografia aqui, ó, onde ele tem as informações geográficas da imagem, né? De onde ela deve ser inserida. Então você vai lá, né? Para quem tem o civil ou o TopoCAD, no civil, aí você põe no civil, né? Você põe map, insert, né? Aí você procura a imagem e ele já ele põe já com a, ó, ele já põe com o local. Né? A gente usa outros programas, né? Mas esse aqui para exemplo aqui para dar uma olhada em como fica. Tem aqui também a nuvem, a ortofoto. Aí foi feito todo um aproximado aqui da área que é a área verde, a área de vegetação, a área de rocha, né? Assim, então, ó, isso assim, aí depende tudo do detalhe que você quer, né? Precisar de uma árvore maior, alguma coisa, você vai casando as informações. Né? Se quiser detalhar as rochas, você pode fazer tudo baseado no que você precisa, que é, né? Como eu falei, até a lajotazinha ali. Aqui, deixa eu ver. Tá, do lado. Aí eu coloquei aqui também a nuvem de ponto. A nuvem de ponto no CAD, no caso, você tem que preparar ela no recap primeiro. Né? Então você pega o arquivo LAS, que é o original que a gente fornece, e daí você vai no recap e manda ele converter esse arquivo para o CAD. Daí do CAD você vai e consegue importar
a nuvem de ponto para cá. Deixa eu apertar aqui. Aí com Shift, né? Aqui, ó. Aí você consegue girar a imagem. Isso aqui está no AutoCAD, né? Então até você consegue até trabalhar com mais coisa, fazer uma sessão e tudo ali disso aqui, né? Tracejar em cima aqui, várias coisas você pode fazer com isso aqui, né? Se você faz às vezes um voo, faz outro voo meses depois, né? Quando a gente faz o georreferenciado, você consegue calcular um volume de uma malha para outra, né? Interessante, eu já fiz vários voos e assim de terrenos e depois acabei pegando terreno do vizinho e tudo e ele encaixa como se fosse um serviço só, assim, ele é bem preciso, é bem legal de trabalhar. Acho que aqui se eu colocar o comando ID, que tá, o CAD ele trabalha no 3D aqui, ó. Você pode colocar o snap, né? O snap no 3D. Aí ligou. ID. Ó, daí ele dá a coordenada do. Ué, não pegou aqui, deixa eu ver. Ah tá, eu desliguei sem querer aqui. Certo, agora sim. Ó, né, ele dá a coordenada do ponto que você precisou. Você quis. ID. Óbvio que daí você vai trabalhar com curva de nível, essas coisas, né? Mas é só para às vezes uma consulta, alguma coisa, né? Mais rápida. Alguns objetos, né? Que, por exemplo, superfície como água, né, ela se move. Árvores, né? Que às vezes com vento, tudo, ela se move e reflete. Aqui posse, né? Que ele tava, né? Uma superfície que além de ser bem branco, também ele é cilíndrico muito fino, muito alto aqui, daí ele não sai, ó, completamente, né? Então, no caso, se você for fazer o poste, você teria que estar fazendo um outro voo específico para o poste. Então, né? Mas como aqui o serviço é voltado para o solo aqui, né? Então foi feito para o solo, né? Então, algumas coisas o sistema tem restrições, né? Mas consegue, de maneira geral, cumprir bem o trabalho. Assim, você consegue ver aqui, né? Cercas, consegue tudo, né? Hoje em dia está com os sensores mais novos que eu estou trabalhando, eu consigo uma maior precisão ainda. Então consigo aqui, gerou 5 milhões de pontos, mas né, se fosse feito hoje em dia esse serviço eu já conseguiria bem mais pontos, bem mais preciso o serviço. Né? Até onde eu estou querendo voltar lá e fazer um outro serviço para um comparativo, né? Que é interessante. Então, então era isso aí que eu queria falar, né? Os arquivos eles estão disponíveis, né? Só baixar, deixar tudo numa pasta, né? E, e daí trabalhando ali conforme a curiosidade ali, né? Aqui, de novo, como ficou, né, o local aqui, né? Acho que até tem um pessoal do parapente ali, né? Então é isso aí. Então espero que vocês gostem ali, né? Quiser testar, tiver alguma dúvida, estamos à disposição.